Alguma vez você já sentiu que o seu coração está falando com você, como se algo dentro de você desejasse algo mais profundo, mais grandioso, algo que nem mesmo consegue explicar? Talvez, em meio ao caos diário, às preocupações e a essa corrida constante que é a vida, você tenha sentido um sussurro suave, quase imperceptível, mas constante. Esse sussurro é a voz de Deus, um chamado que você não pode ignorar para sempre, porque é a voz que guia você ao seu propósito, a paz que tanto busca. Hoje eu quero que juntos descubramos o poder de ouvir essa voz, de abrir a porta para ela e de responder com fé. Porque quando Deus chama você, não é para colocá-lo à prova sem razão, mas para mostrar quem você pode se tornar e como Ele pode transformar cada canto da sua vida. Eu convido você a escrever nos comentários a frase: "Fala, Senhor, que meu coração está pronto para ouvir", ou compartilhar aquilo que deseja pedir a Deus neste momento. Vamos fazer deste espaço uma comunidade de fé, onde juntos possamos crescer e responder ao chamado divino. Número 1, Apocalipse 3:20. Quem bate à sua porta é o Deus que chama com amor. Deus está à porta da sua vida, batendo suavemente com paciência infinita. Mas deixe-me perguntar algo. Você já sentiu aquele leve sussurro no coração? Aquele toque sutil? Não é coincidência, é Deus chamando com amor, esperando uma resposta sua. Ele não vem com exigências, não invade nem se impõe. Ele bate e espera, porque respeita a sua liberdade. E esse detalhe muda tudo, porque demonstra o quanto Ele ama você. Ele sabe do que você precisa, mas quer que você decida abrir a porta, porque o amor verdadeiro não força, ele espera com ternura. Às vezes vivemos tão mergulhados na rotina, no barulho constante da vida, que nem percebemos que alguém está ali esperando pacientemente. Se alguém ouvir a minha voz, diz o versículo, você percebe a importância de escutar? Mas não se trata apenas de ouvir qualquer coisa, e sim de prestar atenção, de parar por um momento e permitir-se ouvir com o coração. E aí está o desafio. Em meio ao caos e às distrações, a voz de Deus não grita. O chamado dele é suave como uma brisa. Se não abrirmos espaço para o silêncio, podemos ignorá-lo sem nem notar. A porta representa esse limite entre o que deixamos entrar e o que mantemos fora. E aqui entra em cena o livre-arbítrio. Deus já deu o primeiro passo ao bater, mas o próximo é seu. Você está disposto a abrir? Porque abrir a porta não é apenas um ato físico, é um ato de fé. Significa confiar que quem está do outro lado vem trazer algo bom. E sim, pode dar medo, porque às vezes pensamos que se dermos acesso, perderemos o controle. Mas deixe-me dizer, colocar o controle nas mãos de Deus não é perda, é um ganho infinito. Deus não se cansa de chamar. Talvez ontem você não tenha escutado. Talvez já faça meses ou até anos que ele tem batido. E você, por medo ou distração, não respondeu. Mas aqui está a boa notícia. Ele continua ali. Não importa quantas vezes você adiou abrir a porta, a paciência dele não se esgota. Hoje ele bate novamente e fará o mesmo amanhã e depois de amanhã, porque o seu amor é constante. Se você se afastou, ele o procura. Se você caiu, ele o levanta. Se você esqueceu da voz dele, ele continua sussurrando com a mesma doçura de sempre. E por que é tão importante abrir a porta? Porque quando você faz isso, ele não entra apenas como um convidado ocasional. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, diz a Escritura. Isso não é uma visita rápida, é um relacionamento de comunhão constante. Deus quer habitar em sua vida, caminhar com você, nas alegrias e nas lutas, e a presença dele traz algo que o mundo não pode oferecer. Paz em meio à tempestade, esperança em meio à incerteza e amor incondicional. Talvez você tenha dúvidas, talvez pergunte, e se eu não estiver pronto? E se eu tiver muitos erros?
Mas Deus não espera a perfeição. Número 2, Hebreus 3,15. Quando ouvires a sua voz, deixa-a entrar. Quando você escutar a voz de Deus, não a ignore. Não endureça o seu coração pensando que haverá outro momento ou que essa mensagem não é para você. Porque deixe-me dizer algo. Quando Deus fala, é porque há algo em sua vida que precisa ser tocado, moldado, e a voz dele não chega para condenar, mas para restaurar. Mas quantas vezes já sentimos esse chamado e o adiamos? Quantas vezes preferimos levantar muros, porque baixar a guarda nos dá medo? É normal sentir temor, mas o perigoso é permitir que esse medo se transforme em um bloqueio constante. A dureza do coração não acontece da noite para o dia. É como uma ferida que, com cada decepção, cada rejeição, cada dor não curada, vai acumulando camadas. E sabe de uma coisa? Essa dureza até pode nos proteger, mas também nos isola, não só de Deus, mas também das pessoas ao nosso redor. Torna-nos insensíveis, como se já não pudéssemos sentir o consolo de uma oração ou o calor de um abraço sincero. Você já se sentiu assim, como se nada chegasse realmente à sua alma? Esse é o resultado de um coração endurecido. Mas há esperança, porque a voz de Deus tem poder para romper essas barreiras, se você permitir. Quando Hebreus diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, a palavra-chave é hoje, não amanhã, não quando você tiver tempo, não quando se sentir pronto. Hoje, porque cada vez que adiamos esse encontro, cada vez que ignoramos esse toque divino, o coração se endurece um pouco mais. É como quando você deixa uma ferida sem tratar. Ela se infecciona, se torna mais difícil de curar. E Deus sabe que precisamos da sua voz agora, antes que as coisas se compliquem mais. Às vezes, a resistência vem da rotina. Estamos tão acostumados a ouvir certas mensagens que deixamos de dar atenção. Ah, isso eu já sei, dizemos. Mas será que realmente sabemos? Ou apenas ouvimos sem deixar que a palavra penetre fundo? Também pode ser que já tenhamos passado por momentos difíceis que nos fizeram desconfiar. Talvez você tenha orado por algo e não recebeu a resposta esperada. Isso dói, e essa dor pode endurecer o coração. Mas Deus não quer que você fique preso nessas decepções. Ele quer mostrar que, mesmo quando você não entende o que acontece, o plano dele continua sendo bom. E aqui está a chave: parar de resistir. Porque cada vez que resistimos à voz de Deus, não estamos apenas nos afastando dele, mas também de nós mesmos. Estamos nos negando a possibilidade de crescer, de ser curados, de viver em plenitude. Quando sentir aquele toque interno, aquela inspiração para perdoar, para soltar, para mudar, não resista. Ignorar não fará com que desapareça. Só fará com que o coração se torne ainda mais duro, até o ponto em que não poderemos mais ouvir nada. Se for difícil se abrir, não se preocupe. Você não está sozinho. Todos enfrentamos esse desafio. Mas a boa notícia é que Deus não pede que você faça tudo de uma vez. Ele só pede um passo, uma pequena abertura. Ore, mesmo com dúvidas. Reflita, mesmo sem saber por onde começar. Pouco a pouco, esse coração de pedra vai se suavizando e você começará a sentir coisas que acreditava perdidas. Paz, consolo, esperança. Não se deixe enganar pelo orgulho que diz que não precisamos de ajuda, nem pelo medo de ser vulnerável. Porque deixe-me dizer algo: abrir o coração para Deus não é fraqueza, é a maior prova de coragem. Significa reconhecer que não podemos sozinhos, que precisamos da sua guia, do seu amor, da sua correção. E Deus não entra para julgar, mas para acompanhar você, para mostrar o que pode se tornar quando permite que a voz dele guie sua vida. Hoje é o momento de examinar o seu coração. Há algo que esteja impedindo você de ouvir a Deus? Alguma ferida, algum ressentimento, alguma decepção do passado? Entregue isso a Ele.
Não fique preso nessa dureza, porque quanto mais você se abre, mais espaço há para a paz, para a alegria, para a transformação. Deus está falando e você pode decidir se vai escutá-lo. Não resista. A voz dele é a sua oportunidade de mudar, de ser curado, de viver plenamente. Número 3, Salmo 139, 23 e 24. Examina-me, ó Deus, descobrindo a verdade do meu interior. Deus já conhece você. Ele não apenas sabe o que você mostra ao mundo, mas também aquilo que esconde até de si mesmo. Mas aqui está o surpreendente. Embora ele saiba tudo, não entra sem o seu consentimento. Ele espera pacientemente que você o convide a examinar cada canto do seu coração. Você percebe a importância disso? Não se trata de um Deus que obriga você a mudar, mas de um Deus que guia com amor quando você decide se abrir a Ele. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, dizia o salmista, não como quem teme ser descoberto, mas como quem anseia ser purificado. Às vezes pensamos que, se não enfrentarmos certas partes de nós mesmos, essas partes desaparecerão. Mas a verdade é que o que não enfrentamos acaba nos controlando desde as sombras. Por isso, o ato de pedir a Deus que examine você não é para envergonhar, mas para libertar. Deus não mostrará as suas fraquezas para julgá-lo, mas para curá-lo. Pense assim: quando você vai ao médico, confia que ele mostre o que está errado, porque só assim pode tratar. Com Deus é igual. O exame dele traz à luz o que precisa ser deixado, o que está prendendo você, o que está causando dor, não para condenar, mas para que você possa soltar e avançar. Mas deixe-me dizer algo. Abrir o coração pode ser difícil. Às vezes não queremos descobrir o que realmente existe dentro, porque tememos o que podemos encontrar. Talvez rancores que acreditávamos enterrados, medos que preferimos ignorar, ou feridas que ainda doem. No entanto, Deus não deixa você sozinho nesse processo. Quando Ele ilumina as áreas escuras, também dá a força para enfrentá-las. Porque Ele não é um espectador da sua dor, Ele é o seu curador. A luz dele não apenas revela, mas também transforma. Já sentiu que toma decisões a partir do medo ou do egoísmo? Talvez reaja impulsivamente sem nem entender o porquê. É aí que entra o exame divino. Quando você diz, prova-me e conhece os meus pensamentos, está pedindo a Deus que mostre o que está por trás dessas reações. Não para julgar você, mas para trazer clareza. Porque quando entende a raiz das suas motivações, pode mudá-las. Pode escolher agir a partir da paz e não da ansiedade, a partir do amor e não do orgulho. Mas há algo importante. Esse processo não é de um só dia. Não é como acender uma luz e tudo estar resolvido. É um caminho contínuo. Haverá dias em que você se sentirá forte e outros em que perceberá que ainda há trabalho a fazer. E isso está bem. A perseverança é essencial. Não desista se, depois de um tempo, notar que voltou a cair em velhos padrões. Deus não abandona você no meio do processo. Cada vez que se abre ao exame dele, está avançando, mesmo que não perceba de imediato. A verdadeira beleza de permitir que Deus examine o seu coração é a liberdade que vem depois. Porque quando Ele expõe o que está dentro de você, faz isso com ternura, não para dizer, veja tudo o que você está fazendo de errado, mas para lembrar, veja tudo o que você pode se tornar. Não há nada mais libertador do que ser conhecido plenamente e, ainda assim, amado incondicionalmente. Essa é a promessa de Deus. Não importa o que Ele encontre no seu interior, o amor dele por você não muda. Pelo contrário, o amor dele é o motor que o impulsiona a crescer. Então hoje, pare um instante. Ore com sinceridade. Peça a Deus que examine você, mas não apenas superficialmente. Diga a Ele para entrar no profundo, onde estão coisas que talvez nem você mesmo entenda. E confie. Tudo o que Ele revelar será para o seu bem.
Porque quando você permite que Deus examine o seu coração, está dando a Ele permissão para transformá-lo, libertá-lo e guiá-lo à vida plena que Ele já preparou para você. Número 4. Jeremias 29:13. Encontra-me, Senhor, o poder de buscar com todo o coração. Deus não é um mistério inalcançável. Ele não está escondido em algum lugar remoto, nem é alguém que se alegra em ver-nos lutar para encontrá-lo. Muito pelo contrário. Ele mesmo promete: vocês me buscarão e me encontrarão. Mas repare nisto, porque aqui está a chave. Vocês me buscarão de todo o coração. Não é buscá-lo pela metade. Não é orar apenas quando estamos em crise ou abrir a Bíblia de vez em quando, esperando respostas instantâneas. É buscá-lo com tudo o que somos, com sinceridade, com aquela sede que nasce do mais profundo. E aqui eu te pergunto, como você tem buscado a Deus? Porque às vezes acontece que o buscamos como quem procura algo perdido, com desespero, mas sem foco. Movemo-nos de um lado para o outro, tentamos métodos, lemos versículos ao acaso, mas nunca paramos realmente para buscá-lo de coração. E o problema não é que Deus não esteja ali. O problema é que não o buscamos com a intenção correta. Ficamos focados no que queremos receber, no que Ele pode nos dar, e não em quem Ele é. Mas quando a busca é sincera, Deus se deixa encontrar. E esse encontro muda tudo. Há momentos na vida em que nos sentimos em um deserto, como se Deus estivesse distante. Assim se sentia o povo de Israel no exílio. Haviam sido arrancados da sua terra. Estavam confusos e provavelmente se perguntavam se Deus ainda estava com eles. Mas em meio à dor, Deus lhes envia esta mensagem por meio de Jeremias: se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Não importa o quão longe você ache que está, não importa quantos erros tenha cometido ou quantas vezes tenha falhado. Deus não mede distância em termos humanos. A proximidade dele depende da sua disposição de buscá-lo sinceramente. Buscar a Deus de todo o coração não significa fazê-lo de forma perfeita, mas sim com autenticidade. Deus não se interessa por orações mecânicas ou rituais vazios. Ele quer ouvir a sua voz real, aquela que expressa o que você sente de verdade. Se está confuso, diga isso. Se está com raiva, diga também. Se tem dúvidas, não as esconda. Porque quando você é sincero, quando se apresenta diante dele tal como é nesse momento que começa a encontrá-lo. Não porque fez tudo certo, mas porque o seu coração está aberto. E quando o encontra, algo maravilhoso acontece. Talvez não mude tudo ao seu redor de imediato, mas muda algo dentro de você. O encontro com Deus traz paz, aquela paz que excede todo entendimento. Traz direção, mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. E traz esperança, porque você sabe que não está sozinho, que existe um propósito mesmo em meio à incerteza. Buscar a Deus e encontrá-lo não é apenas uma experiência emocional, é algo que transforma a maneira como você enfrenta os desafios e a perspectiva que tem sobre o futuro. Mas deixe-me advertir algo. A busca sincera exige constância. Você não pode buscá-lo um dia e desistir no outro porque não viu resultados. Deus responde sim, mas o faz no seu tempo perfeito. E às vezes, a demora não é para castigar você, mas para preparar. Talvez exista algo que Ele queira trabalhar no seu coração antes de lhe dar aquilo que você busca. Por isso, persevere. Não se canse de buscá-lo mesmo naqueles dias em que você não sente nada. Continue buscando, porque a promessa dele é clara. Número 5. Mateus 7:7. Peçam, busquem e batam. Deus não pede que você fique de braços cruzados. Ele mesmo, em sua infinita sabedoria, nos deixou uma orientação clara. Peçam, busquem e batam. São 3 ações, mas o mais importante é o que elas prometem. Quando você pede, recebe. Quando busca, encontra. E quando bate, a porta se abre. Não é uma promessa vazia.
é a manifestação do amor de um pai que está sempre atento. Mas deixe-me dizer algo. Não basta pronunciar palavras ou fazer uma busca superficial. O que Jesus nos ensina aqui é a agir com fé, com intenção genuína e, sobretudo, com perseverança. Pedir não é apenas falar, é confiar. Quando você pede algo a Deus, faz isso crendo que Ele pode dar o que você necessita, porque pedir com dúvida é como semear sem regar. Não há fruto. Jesus não nos disse para pedir com medo, mas com a certeza de que Deus ouve e responde. Aqui está o detalhe. Às vezes a resposta não é imediata, e isso nos desconcerta. Pensamos que se não recebemos algo no momento em que queremos, é porque Deus não nos ouviu. Mas repare, mesmo na espera, Ele está agindo. Talvez você ainda não veja o resultado, mas isso não significa que a semente não esteja crescendo debaixo da terra. Buscar é um passo além. Não se trata apenas de esperar sentado, mas de mover-se, explorar, bater em portas. É agir com fé, acreditando que o que você procura está ali, mesmo que ainda não veja. E deixe-me perguntar, quantas vezes deixamos de buscar porque nos cansamos ou porque não encontramos resultados rápidos? Muitas vezes desistimos justo antes de chegar, mas Jesus nos disse: quem busca, encontra. Não é questão de sorte, é questão de constância. Deus honra os que perseveram, os que continuam mesmo quando parece que não há saída. Agora falemos sobre bater. Quando Jesus diz, batam e a porta se abrirá, Ele está falando de ousadia. Porque bater numa porta significa acreditar que alguém vai abrir. E sabe de uma coisa? Deus sempre responde ao chamado de um coração sincero. Mas às vezes, o problema não é que Ele não abra a porta, mas que nós batemos e vamos embora antes de esperar pela resposta. Ou pior, batemos em portas erradas. Queremos soluções rápidas e fáceis, e quando não as conseguimos, nos frustramos. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Ele sabe quais portas devem se abrir e quais não. E quando uma porta se fecha, não é porque Ele está negando algo, mas porque tem preparado algo melhor. Claro, há desafios. A demora prolongada pode desanimar qualquer um, mas é aí que a fé madura é provada. Você está disposto a confiar mesmo quando não entende o motivo da demora? Pode pedir com sinceridade, buscar com esforço e bater com confiança, sabendo que Deus nunca deixará você sem resposta? Porque no fim das contas, fé não é apenas acreditar no milagre, é também acreditar no processo. Também é importante examinar nossas intenções. Deus não nos dá aquilo que pedimos se isso vai contra a sua vontade ou nos afastaria dele. Por isso, antes de pedir, pergunte-se: o que estou pedindo é para o meu bem? Estou buscando o que Deus quer para mim ou apenas o que eu desejo agora? Quando nossas intenções estão alinhadas com o seu propósito, o resultado sempre é bom, mesmo que não seja o que imaginávamos. Então, o que você pode fazer hoje? Peça com fé. Ore como se já tivesse recebido a resposta. Busque ativamente as soluções, as oportunidades, as pessoas que podem ser instrumentos de Deus para ajudá-lo. Bata nas portas que parecem fechadas. Não tenha medo de tentar. Se a porta certa não se abrir, Deus mostrará qual deve ser. Lembre-se, quando Deus diz, peçam, busquem e batam, não é para fazer você esperar em vão. É porque as bênçãos se encontram no equilíbrio entre o divino e o humano. Ele tem a resposta, mas você precisa dar o primeiro passo. Confie, a porta que se abrir será a correta, porque quando você age com fé, encontra um Deus que não apenas responde, mas que sempre dá mais do que você esperava. Número 6, Salmo 34:4. Ele me livrou dos meus temores, o poder de clamar a Deus. Todos nós já sentimos medo alguma vez. Aquele tipo de temor que paralisa, que faz você pensar no pior e o prende em um ciclo de preocupações.
Talvez agora mesmo você esteja enfrentando um deles. Pode ser o medo do futuro, de perder algo importante, de não ser suficiente ou até de fracassar. Mas deixe-me dizer algo: você não foi destinado a viver preso nesses temores. Deus já preparou uma saída, e o Salmo deixa isso claro. Busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Preste atenção nessa frase, porque ela carrega uma promessa poderosa. Não diz apenas que Deus ouve você, mas que Ele liberta, solta, rompe as correntes do que o prende por dentro. Davi escreveu este salmo em um momento de angústia. Ele estava fugindo, cercado de perigos. Mas, em vez de se deixar consumir pelo medo, decidiu buscar a Deus. E aqui está a chave. Quando você busca a Deus no meio dos seus temores, algo muda. Não é apenas dizer, Senhor, me ajuda, mas abrir o coração com honestidade, dizendo exatamente o que sente. Muitas vezes tentamos disfarçar os nossos medos, até diante de Deus, como se Ele não soubesse o que acontece dentro de nós. Mas sabe de uma coisa? Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. E quando você clama com um coração sincero, Ele sempre ouve. Ele me livrou de todos os meus temores. Não é apenas poesia bonita, é promessa real. Porque Deus não dá apenas calma temporária, Ele dá liberdade. E há uma diferença. A calma pode ser momentânea, mas a liberdade é permanente. Essa libertação, no entanto, nem sempre acontece de imediato. Muitas vezes é um processo. Deus pode começar tirando um medo pequeno, depois outro maior, até que você perceba que aqueles temores que antes dominavam já não têm o mesmo poder sobre você. E é aqui que entra a perseverança. Davi buscava a Deus constantemente, não apenas quando estava em perigo. Da mesma forma, você também não deve buscá-lo apenas em momentos de crise. Faça disso parte do seu dia a dia. Quando a sua relação com Deus é contínua, a sua fé cresce, e aquilo que antes parecia enorme passa a parecer pequeno diante do poder dele. Mas sei que há momentos em que o medo parece maior do que qualquer oração. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado e pensando, será que Deus pode mesmo me ajudar com isso? A resposta é sim. Deus é maior do que qualquer temor, por mais escuro ou profundo que seja. Mas precisamos entender algo. Confiar em Deus não significa ignorar o problema. Às vezes, a libertação que Ele oferece também envolve buscar ajuda externa. Pode ser um amigo, um pastor ou até um profissional. Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos apoiar, e reconhecer essa ajuda também faz parte do seu plano. Se você está lutando contra temores, quero convidar você a algo prático. Escreva-os. Sim, pegue papel e caneta e anote cada medo que você carrega. Depois, leve-os a Deus em oração, mencionando um por um como faria com um amigo próximo. E depois de entregar, confie. Isso não significa que os medos desaparecerão instantaneamente, mas que você os colocou nas mãos de quem tem poder para libertar. Guarde esse papel e cada vez que Deus ajudá-lo a superar um desses temores, marque-o como vencido. Com o tempo, aquilo que antes pesava vai se transformar em testemunho de vitória. Deus não quer apenas acalmar você, Ele quer que você viva livre. Não se acostume a conviver com o medo, não aceite como normal viver em constante preocupação. Deus já está ouvindo o clamor do seu coração e já tem a resposta preparada. Se você se sente fraco, lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Ele está com você, pronto para libertar. Clame a Ele com fé, busque a sua presença e confie que o poder dele é maior que qualquer temor. Porque, quando Deus liberta, Ele o faz por completo. E esse é o começo de uma vida cheia de paz e esperança. Número 7. João 10:27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma relação íntima com o pastor. Deus chama você não como alguém que grita de longe, mas como um pastor que conhece o seu nome e fala diretamente ao seu coração. Em João 10, Jesus nos dá uma imagem maravilhosa.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso não é apenas uma metáfora, é um convite para viver uma relação real e profunda. Porque não se trata de um Deus distante, mas de um Deus próximo, que conhece você, guia você e cuida de você. Mas aqui está o ponto-chave. Você está ouvindo a voz dele ou o barulho do mundo está ocupando todo o espaço? Jesus disse que suas ovelhas reconhecem a sua voz. E isso só acontece quando existe uma relação contínua. Se você já teve um animal de estimação, sabe que ele reconhece a sua voz, não porque você falou uma única vez, mas porque fala todos os dias. Assim também é com a nossa relação com Deus. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais familiar se torna a sua voz. Mas se você só se aproxima dele quando há problemas, é como tentar reconhecer um estranho no meio de uma multidão. Você precisa passar tempo com ele, porque a voz dele é suave. Ele não grita para competir com o ruído exterior. É como um sussurro que só se ouve quando há calma. Deus conhece você. Ele não apenas sabe o seu nome, mas também os seus pensamentos, sonhos e medos. Ele não o vê como apenas mais um no meio da multidão. Ele sabe exatamente o que você está vivendo agora. Esse "eu te conheço" de Jesus é mais profundo do que você imagina. Quando você se sente incompreendido ou sozinho, lembre-se, existe alguém que entende você, mesmo quando você não consegue explicar o que sente. E esse conhecimento não é para julgá-lo, mas para guiá-lo. Deus conhece os caminhos que são melhores para você, mesmo quando você não os enxerga. Mas aqui vem o desafio: segui-lo. Porque ouvir a sua voz é o primeiro passo, mas o que transforma a vida é a obediência. Seguir a Deus não é andar às cegas, é confiar que a perspectiva dele é maior que a sua. É como estar em um labirinto, enquanto ele do alto vê o caminho certo. E o que acontece se você não segue a sua direção? Vai acabar dando voltas em círculos. E sim, sei que seguir pode dar medo, porque significa abrir mão do controle. Mas aqui está a verdade. Quando você segue a Deus, não está perdendo o controle. Está confiando naquele que sabe o que é melhor para você. O mundo está cheio de vozes competindo pela sua atenção. Vozes que dizem para seguir os impulsos, tomar decisões rápidas, sem pensar nas consequências ou colocar a confiança em coisas passageiras. Mas a voz de Deus é diferente. É uma voz de calma, de paz. Uma voz que não apenas guia, mas também protege. Quando ele pede para você seguir o seu caminho, é porque sabe para onde ele conduz. E acredite, é para pastos verdes, não para lugares de caos. Por isso, pergunte-se: a qual voz tenho dado mais atenção na minha vida? A voz do medo, do orgulho ou da desesperança? Se você não tem certeza de estar ouvindo a voz de Deus, tire um momento para aquietar a alma. Abra a Bíblia, ore, reflita. Às vezes Deus fala por meio das Escrituras, outras vezes através de pessoas ao seu redor, ou até mesmo em pequenos detalhes da vida cotidiana. Mas, para ouvir, você precisa abrir espaço. Deus não obriga você a segui-lo, mas o chamado dele está sempre presente. Ele não desiste de você, mesmo quando você se afasta. E o melhor é que, quando decide voltar, ele não recebe você com reprovações, mas com amor. Porque o bom pastor sempre está esperando para guiar você de novo. Não tenha medo de ceder o controle. Siga a voz dele com confiança, porque cada passo de obediência vai levar você mais perto da plenitude que ele já preparou. Número 8, Salmo 27:8. Busquem o meu rosto, o chamado que ressoa no profundo. Deus está chamando você, mas não o faz de longe. O chamado dele ressoa dentro de você, no mais profundo do seu coração. É aquele sussurro suave que, embora às vezes ignoremos, está sempre ali dizendo: busque o meu rosto. E quando o seu coração responde com sinceridade, como fez Davi no Salmo: o teu rosto buscarei, ó Senhor.
algo poderoso acontece. Porque essa busca não é apenas um ritual ou uma tarefa, é um encontro transformador com o Deus que você anseia, mesmo quando nem percebe. Há momentos na vida em que sentimos um vazio, uma sensação de que algo falta. E é fácil tentar preenchê-lo com coisas, sucesso, relacionamentos, distrações. Mas já parou para pensar por quê, mesmo quando conquista o que acreditava que traria felicidade, o vazio persiste? A resposta é que o nosso coração foi desenhado para ansiar por Deus. É como uma bússola que sempre aponta para a sua presença. Você pode ignorar isso por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde o chamado volta. Porque a alma sabe que só em Deus encontra descanso. Buscar o rosto de Deus não é apenas pedir favores ou soluções. É algo muito mais profundo. É desejar conhecê-lo, entender o seu coração, experimentar o seu amor. Na cultura bíblica, o rosto simboliza proximidade. Ver o rosto de alguém significa ter uma relação direta, sem barreiras. É assim que Deus quer que você se aproxime dele, face a face, com sinceridade, deixando de lado máscaras e desculpas. Não importa quantas vezes você tenha falhado ou o quão distante se sinta. Quando você diz, o teu rosto buscarei, Senhor, Deus não o rejeita. Ele o recebe, restaura e mostra o caminho. Mas aqui vem o desafio. O mundo está cheio de distrações, redes sociais, trabalho, preocupações diárias. Tudo compete pela sua atenção. Quantas vezes você já sentiu o impulso de orar, mas adiou porque estava ocupado? E no fim do dia, quando busca paz, o vazio ainda está lá. Não porque Deus não estivesse disponível, mas porque a sua voz ficou soterrada pelo ruído. Por isso, buscar a Deus requer intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso, é uma decisão diária. Assim como você reserva tempo para coisas importantes, precisa reservar um espaço para estar com Ele. Davi disse, o teu rosto buscarei, Senhor. Ele não disse, vou tentar se sobrar tempo ou quando eu me sentir bem. Foi uma declaração firme, uma resposta ao chamado interno. E você também pode fazer o mesmo. Não precisa de palavras sofisticadas, nem de conhecimento teológico profundo. Só precisa de um coração disposto. Deus não busca perfeição. Ele busca honestidade. Fale com Ele como falaria com um amigo próximo. Diga o que sente, o que teme, o que deseja, e depois fique em silêncio, porque Deus também fala. Mas sua voz geralmente é um sussurro, não um estrondo. Quando você encontra o rosto de Deus, algo muda. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que a sua perspectiva muda. O que antes parecia impossível, agora você vê com fé. O que antes gerava ansiedade, agora você enfrenta com paz. Porque estar na presença de Deus é como estar sob o sol. Não há como evitar sentir o seu calor e a sua luz. Ele ilumina as áreas escuras da sua vida, dá clareza e enche você de esperança. E se alguma vez você se sentiu indigno de buscar a Deus, quero dizer algo. Ele não está pedindo que você seja perfeito. Ele está pedindo que seja autêntico, que venha a Ele como você é, com seus medos, dúvidas e falhas. Porque é nessa busca que Ele o transforma. Não espere se sentir pronto para buscá-lo. Busque o rosto dele hoje, neste momento, porque quando você faz isso, não apenas encontra respostas, encontra o propósito para o qual foi criado. Número 9, Isaías 55:6. Enquanto pode ser achado, Deus está perto, mais perto do que você imagina. O convite dele está aqui agora dizendo, busquem-me enquanto posso ser achado, invoquem-me enquanto estou perto. Mas deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você já sentiu o desejo de buscar a Deus e adiou? Talvez tenha dito, amanhã eu faço, ou quando tiver tempo. O problema é que o tempo nunca para. E esse amanhã, tantas vezes, se transforma em semanas, meses ou até anos. Aqui está a verdade. Cada dia que passa sem buscar a Deus é uma oportunidade perdida de experimentar a graça e a direção dele.
Buscar a Deus enquanto pode ser achado não significa que ele desaparecerá se você não o procurar hoje. Deus sempre está presente, mas o nosso coração nem sempre está disposto. Existem momentos específicos em que sentimos a sua proximidade de forma especial. Em uma pregação, em uma canção que toca a alma, em uma conversa inesperada que traz exatamente a mensagem de que precisávamos. Esses momentos não são coincidência, são convites divinos, e se não respondemos, corremos o risco de deixar que o barulho da vida abafe aquela voz suave que nos chama. Muitas vezes vivemos no piloto automático, levantamos, trabalhamos, enfrentamos problemas e ao fim do dia estamos tão cansados que deixamos Deus para depois. Mas e se esse depois nunca chegar? Ninguém tem o amanhã garantido. Pensamos que sempre haverá tempo para nos reconciliarmos com Deus, para pedir direção ou mudar certos hábitos. Mas a verdade é que o único tempo garantido é o hoje. É por isso que Isaías nos chama a buscá-lo enquanto ele está perto, porque a vida é frágil e não sabemos quando será a última oportunidade. Deus não quer que você viva na incerteza ou no remorso de não tê-lo buscado a tempo. Ele está aqui, estendendo a mão, mas espera que você tome a decisão de segurá-la. Buscar a Deus não é complicado, nem exige cerimônias elaboradas. É tão simples quanto separar alguns minutos na sua rotina para falar com Ele. Conte a Ele seus medos, seus sonhos, suas dúvidas. Não espere ter tudo resolvido ou ser bom o suficiente para se aproximar. Deus não pede perfeição, pede sinceridade. Às vezes, o que nos impede é o medo do que Deus possa pedir. Sabemos que buscá-lo pode significar deixar coisas para trás, relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou até planos que não estão alinhados com a vontade dele. Mas por que temer mudanças se elas vêm de um Deus que sempre quer o nosso bem? Ele nunca pedirá algo para destruir você, mas para libertar. As mudanças que ele pede podem ser desconfortáveis no início, mas sempre conduzem à paz, ao propósito e a uma vida plena. Pense nas vezes em que ignorou o chamado de Deus e acabou enfrentando situações que poderia ter evitado. Não veja isso como condenação, mas como lição. Cada vez que não respondemos à voz dele, nos afastamos da proteção e da direção que ele oferece. Mas cada vez que dizemos sim ao chamado, experimentamos a fidelidade dele de uma forma nova. Não se acostume a viver em uma rotina espiritual. Desperte. Deus está batendo a porta e a bênção de abrir agora é muito maior do que qualquer sacrifício que você precise fazer. Faça uma pausa. Não continue adiando o que pode fazer hoje. Dedique alguns minutos para orar, abrir a Bíblia e deixar que Deus fale com você. Não importa se não sabe por onde começar, o importante é dar o primeiro passo. E se sentir que precisa de apoio, procure alguém de confiança com quem possa compartilhar esse caminho. Quando tornamos público o nosso desejo de nos aproximar de Deus, criamos compromisso e nos encorajamos mutuamente. Número 10. Isaías 65:1. Achados por ele, quando Deus se mostra inesperadamente. Deus se revela até quando você não o está procurando. Muitas vezes acreditamos que o caminho até ele depende apenas do nosso esforço, como se tivéssemos que buscá-lo ativamente para sermos encontrados. Mas Isaías nos mostra algo diferente e maravilhoso. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. Esse versículo nos lembra que é Deus quem toma a iniciativa. Ele não espera que você esteja pronto ou que tenha todas as respostas. Às vezes, ele aparece justamente quando você menos espera, até quando nem sabia que precisava dele. Quantas vezes algo aparentemente casual aconteceu e depois levou você a refletir profundamente?
Talvez um encontro inesperado, uma conversa ou uma situação difícil que, sem perceber, fez você questionar coisas maiores. Isso não é acaso, é Deus entrando em sua vida de uma forma inesperada. E o mais impressionante, Ele faz isso sem impor condições. Você não precisa estar na igreja, nem ter uma fé sólida, nem ser perfeito. Deus o alcança até quando você está distraído, até quando acredita que está no controle de tudo e pensa que não precisa dele. Às vezes, ele se manifesta de maneiras sutis. Um amigo que liga justamente quando você está se sentindo só, uma mensagem que lê e parece falar direto ao seu coração, ou um momento de silêncio em que, de repente, você sente paz, sem saber de onde vem. Tudo isso são sinais de que Deus está perto, batendo à porta. Mas a pergunta é, você está disposto a reconhecê-lo ou atribui tudo à sorte? Muitas vezes, por orgulho ou incredulidade, ignoramos esses momentos. Dizemos, foi coincidência e seguimos em frente. Mas Deus é persistente. Se você não responde da primeira vez, Ele tentará de novo. Porque o amor dele é assim, insistente e paciente. Este versículo também fala da universalidade da graça. Deus não se limita àqueles que o buscam ativamente. O amor dele é tão imenso que alcança até os que estão afastados, os que perderam a fé ou os que nunca a tiveram. E isso deve encher o nosso coração de esperança, porque se Deus pode se revelar àqueles que nem o buscavam, quanto mais responderá àqueles que estão tentando encontrá-lo. Talvez você tenha pessoas queridas que estão longe da fé. Não desanime, Deus pode surpreendê-las no momento menos esperado. Continue orando por elas, porque Deus não precisa de um convite formal para entrar em suas vidas. Quando Deus se revela de forma inesperada, a decisão de responder é nossa. Ele pode se mostrar em meio a uma crise, em um momento de alegria ou no simples cotidiano. Mas ele não obriga ninguém a segui-lo. É um encontro, não uma imposição. Por isso, se você sente que algo dentro de si despertou, não ignore. Esse pequeno toque pode ser o início de algo grandioso. Talvez você não entenda de imediato, mas o importante é estar aberto. Não importa se você não sabe exatamente o que fazer. O que Deus deseja é apenas que você diga sim e permita que Ele guie você. E aqui está o mais interessante. Quando você decide responder, começa a perceber que tudo tem sentido. Os acidentes já não parecem acidentes e as coincidências deixam de ser coincidências. Você passa a enxergar a mão de Deus em cada detalhe da sua vida. O que antes via apenas como destino, agora reconhece como propósito. Porque Deus não apenas se mostra, Ele transforma. E uma vez que você o encontra, nunca mais é o mesmo. Então, se hoje você está vivendo algo inesperado, não deixe passar. Pergunte-se, será que é Deus querendo se revelar na minha vida? Mantenha-se aberto e disposto a ouvir. E se você tem pessoas próximas que não estão buscando a Deus, não se desespere. Ele também pode alcançá-las. Porque quando Deus decide se revelar, nem o tempo nem as circunstâncias podem detê-lo. Ele se aproxima, nos surpreende e nos transforma. Só precisamos estar dispostos a dizer, Deus, eis-me aqui, fala comigo. E quando fazemos isso, descobrimos que Ele sempre esteve ali, esperando o momento perfeito para se mostrar. Número 11, Gênesis 22:1. Aqui estou, Senhor. Fé e entrega em momentos decisivos. Quando Deus chama o seu nome, como você responde? Dúvida, para analisar ou diz, eis-me aqui, como fez Abraão. Gênesis 22 nos mostra um momento decisivo na vida desse patriarca. Quando Deus o chama pelo nome, Abraão não pergunta por quê, nem o que queres de mim. Ele simplesmente responde com total disponibilidade. Eis-me aqui. Essa frase curta carrega uma fé profunda, uma disposição incondicional de confiar em Deus, mesmo sem saber o que seria pedido. E é aí que começa a maior prova da sua vida, mas também
uma das demonstrações mais poderosas de obediência em toda a Bíblia. Muitas vezes pensamos que as provas de Deus são castigos, mas não são. Deus provou Abraão não para vê-lo falhar, mas para mostrar a profundidade da sua fé e fortalecer o seu caráter. As provas não vêm para destruir você, mas para revelar o que há dentro de você. Muitas vezes não sabemos do que somos capazes até que Deus nos coloca em situações em que a única opção é confiar nele. Assim como Abraão, todos nós enfrentamos provas na vida. Podem ser desafios financeiros, problemas familiares, decisões importantes ou até momentos de dúvida espiritual. A pergunta é: como respondemos quando Deus nos chama em meio a essas provas? O mais admirável em Abraão é a sua prontidão imediata. Ele não adiou a resposta, não procurou desculpas, não pediu tempo para pensar. Disse: eis-me aqui, com a confiança de quem sabe que mesmo sem entender tudo, Deus entende, e isso é suficiente. Quantas vezes nós adiamos o que Deus nos pede porque queremos mais detalhes, mais segurança ou mais tempo? Mas a obediência tardia não é obediência verdadeira. Cada vez que retardamos a resposta, enfraquecemos a fé. Por isso, quando sentir que Deus o chama a perdoar, a servir ou a deixar algo para trás, não pense demais. Responda rápido. Confie que Deus não o levará a um lugar onde a graça dele não possa sustentá-lo. Responder a Deus com um "eis-me aqui" também é um ato de coragem. Abraão não sabia que Deus o estava conduzindo a uma prova que o levaria ao limite, mas sabia de uma coisa: Deus é fiel. Essa confiança não se constrói da noite para o dia, é construída diariamente na intimidade com Ele. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil é confiar na sua voz. Por isso, se sente dificuldade em responder, comece fortalecendo sua relação diária com Ele. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e esteja com pessoas que o inspirem a caminhar em fé. Com o tempo, essa confiança crescerá e quando Deus chamar, você responderá com a mesma segurança que Abraão. O medo do desconhecido é um dos maiores obstáculos para obedecer a Deus. Queremos garantias antes de dar o passo. Queremos entender o porquê antes de agir. Mas Deus nem sempre dá todas as respostas de imediato. Às vezes, a instrução pode parecer ilógica, como foi para Abraão. Mas o que parece irracional no momento faz sentido quando vemos o quadro completo. Deus tem um plano, mesmo quando não entendemos. E fé é dar o primeiro passo, confiando que Ele revelará o restante no caminho. Se hoje você está enfrentando uma prova ou sente que Deus o está chamando para algo grande, não tenha medo. Lembre-se, o seu "eis-me aqui" pode abrir a porta para bênçãos que você nem imagina. Abraão não apenas passou pela prova, mas também foi testemunha da provisão milagrosa de Deus. O que parecia um sacrifício terminou como um testemunho da fidelidade divina. Por isso, não importa quão difícil pareça, responda com coragem. Porque quando você diz a Deus, "aqui estou", você não está sozinho, está sob o cuidado de um Deus que guia, protege e provê. Não importa se hoje você não entende tudo o que Ele está fazendo. O que importa é a sua disposição de confiar. Seja como Abraão. Diga, "eis-me aqui", e permita que Deus surpreenda você com o que pode realizar através da sua obediência. Número 12, Êxodo 3:4. Moisés, quando Deus interrompe a sua rotina. Deus pode interromper a sua rotina de formas inesperadas. Moisés experimentou isso enquanto apacentava ovelhas, um dia comum que terminou mudando o rumo da sua vida e de toda uma nação. Imagine estar no meio das suas responsabilidades diárias e se deparar com algo tão extraordinário que não pode ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele viu uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. Algo tão peculiar que decidiu se aproximar. E ali, no meio do comum, Deus o chamou pelo nome: "Moisés, Moisés".
Não foi um chamado distante ou impessoal, mas direto, íntimo, feito especialmente para ele. E Moisés, sem saber o que estava por vir, respondeu: Eis-me aqui. Muitas vezes acreditamos que Deus só fala em momentos solenes, em lugares sagrados ou em situações especiais. Mas a verdade é que Deus pode se manifestar no seu dia a dia, justamente quando você menos espera. O problema é que muitas vezes estamos tão presos à rotina que não prestamos atenção. Moisés poderia ter ignorado a sarça e continuado cuidando das ovelhas, mas algo dentro dele o impulsionou a parar, observar, aproximar-se. E essa decisão mudou tudo. Quantas sarças ardentes já passaram despercebidas na sua vida porque você estava ocupado demais para parar? Talvez uma conversa que poderia ter sido significativa, um momento de reflexão que você deixou para depois, ou uma necessidade ao seu redor que foi ignorada. Deus está falando, mas é preciso estar disposto a olhar. Moisés não apenas observou, ele deu o passo de se aproximar. E isso é fundamental, porque a curiosidade espiritual é o primeiro passo para a revelação divina. Quando algo chama a sua atenção de maneira especial, não ignore. Talvez seja Deus tentando capturar o seu coração. Talvez Ele esteja mostrando que o problema que você enfrenta não é apenas um obstáculo, mas uma porta aberta para crescer e conhecê-lo mais profundamente. Mas, se você não der o primeiro passo, pode perder o plano que Ele preparou. Quando Deus chamou Moisés pelo nome, não foi por acaso. Ele o conhecia, sabia da sua história, dos seus erros e inseguranças. Moisés havia fugido do Egito e provavelmente pensava que sua chance de fazer algo grandioso tinha ficado para trás. Mas Deus não chama os perfeitos, nem os que têm tudo resolvido. Ele chama os dispostos. E a resposta de Moisés, eis-me aqui, foi suficiente para ativar o propósito de Deus em sua vida. Ele não disse, dá-me tempo, ou explica primeiro o que queres de mim. Ele simplesmente disse que estava disponível. Quantas vezes nós adiamos a nossa resposta porque queremos entender tudo antes de obedecer? Mas Deus não chama para dar todas as respostas de imediato. Ele chama para confiar, para dar o primeiro passo mesmo sem ver o quadro completo. Moisés também tinha dúvidas e medos. Se preocupou com a sua falta de eloquência e com o seu passado. Mas Deus não o escolheu pela capacidade, e sim pela disposição. Quando você diz, eis-me aqui, Deus cuida do resto. Ele provê os recursos, as habilidades e as pessoas necessárias no caminho. Hoje quero convidar você a olhar ao seu redor com olhos espirituais. Que situações podem ser a sua sarça ardente? Talvez um problema familiar, uma oportunidade inesperada ou até um obstáculo que parece impossível. Não descarte rapidamente. Talvez seja Deus chamando sua atenção para algo maior. E quando isso acontecer, não espere se sentir totalmente pronto. Responda com fé, porque o seu eis-me aqui é o primeiro passo para um propósito que pode transformar não apenas a sua vida, mas também a vida dos que estão ao seu redor. Deus não pede perfeição, Ele pede disposição. Assim como Moisés deixou as desculpas e obedeceu, você também pode fazer isso. Não importa se sente que não é suficiente, Deus já conhece suas limitações e ainda assim o chama. Porque onde você vê fraquezas, Ele vê oportunidades para mostrar o seu poder. Ouse responder hoje. O primeiro passo pode parecer pequeno, mas é o início de um caminho que você nunca imaginou. Deus já está falando. A pergunta é, você vai parar para ouvir e responder?